Para você, um bom dia, né? Estamos chegando aqui nessa terça-feira, hoje 23 de março de 2021, vivendo aí esse momento de muitas dificuldades ainda, rogando a Deus para sairmos dessa situação que estamos vivendo, mas sempre aqui com a Hora de Notícias, com nossos entrevistados, batendo papo com nossos ouvintes, interagindo com você, que a gente já agradece de antemão sempre essa companhia tão interessante, tão legal. E hoje nós vamos, inclusive, trazer uma convidada que é uma convidada muito especial, uma pessoa que priva de uma amizade pessoal, de um respeito ao seu trabalho. É a Lana Karina, psicóloga da clínica Integrare. E vamos falar sobre um tema que nós vamos abordar hoje aqui no programa, que é justamente o uso excessivo das tecnologias e como isso pode influenciar e adoecer as pessoas. Daqui a pouco, a doutora Lana, que já está aí conosco, já está nos sintonizando, já está aqui conosco no nosso aplicativo, vai estar conosco também trazendo informações. Vamos rapidinho às manchetes do dia. Consórcio Nacional de Vacinas tem participação de 90 prefeituras da Bahia. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, já avalia aumentar a tarifa da bandeira vermelha na conta de luz. Meu Deus do céu. O Covid, ontem, mais 2 óbitos registrados, né, em Jiquié, e 34 novos casos. Ontem comemorou-se o Dia Mundial da Água e nós vamos tratar desses muitos assuntos, mas agora já apresentando a nossa convidada especial do programa de hoje. Bom dia, doutora Lana Karina, psicóloga da Clínica Integrare, que já está aqui na tela conosco. Um abraço, um prazer, mesmo à distância, lhe rever nesse momento. Bom dia, Will. Bom dia, ouvintes de Quem é Repórter, da TV Web. Para a gente é um prazer, uma honra mais uma vez, uma alegria, né, pelo respeito, pelo carinho que você tem conosco. E o desejo mesmo era de estar aglomerado, né? Como diz Cláudio Duarte, aglutinado, porque nós somos desse povo, né? Nós gostamos desse contato, de sentir o cheiro, de sentir o toque. Mas o momento é de prudência, o momento é de cautela, o momento é de distanciamento para a vida. Então, é um tempo onde as aprendizagens são muito necessárias, né? São necessárias demais. Eu preciso aprender a estar com o outro desse jeito, de um jeito diferente, né? Como diz todo mundo, um novo normal. E aí a tecnologia, ela vem a nosso favor. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Para mim é uma alegria, um prazer grande, de verdade mesmo, estar aqui com vocês. Pois é, Lana, e hoje esse tema, né, que agora aflora muito mais, que é o distanciamento, as pessoas praticamente confinadas, famílias, acelera, acredito, os problemas também de relacionamento, tudo isso. E a tecnologia que é usada para o bem, pelo bem, nós estamos juntos agora conversando, você à distância, e eu tenho a possibilidade de ouvi-la, de conversar, justamente por conta da tecnologia. Mas também tem os problemas, e os psicólogos, pelo levantamento que a gente observou o dia desse, eles têm sido muito procurados nesse período de pandemia, pelos pais que levam as crianças, ou mesmo pelos relacionamentos familiares, nesse período tão extenso, 1 ano, que as pessoas estão convivendo com essa pandemia aqui no nosso país. Realmente um período muitíssimo complicado, Lana. Na verdade, nós somos subtraídos de uma conduta natural. Nós somos seres sociais, eminentemente sociais, emocionais, né? Nós somos seres que precisamos de contato. Nós somos estimulados através dos nossos órgãos do sentido. É o tato, é o paladar, é o olfato, é a audição. E tudo isso foi retirado à condição de naturalidade, né? Eu preciso estar com o outro através de um veículo artificial. Então, o meu processamento mental ele precisou ser alterado. Eu preciso ver hoje o Wilson Novaes na tela e fazer de conta que eu estou ao lado de Wilson realmente.
como se eu estivesse sentindo o cheirinho dele, podendo tocar na pele dele, podendo perceber o sorriso dele. Então, isso tudo foi alterado. Só que essa alteração, ela não foi momentânea, circunstancial. Ela virou um tempo grande, ou seja, como você mesmo falou, tem um ano que nós estamos tendo a necessidade de utilizar a tecnologia como veículo de contato. E veículo de contato primordial, às vezes até exclusivo, para eu falar com meu familiar, para eu fazer uma entrevista, como eu estou fazendo agora, para eu poder estudar, para eu poder aprender, enfim. Então, esse uso exclusivo, prioritário, é que tem nos adoecido, porque tem nos tirado de uma condição do natural e feito com que a gente tivesse e tenhamos, né, relação direta com algo que é artificial. E por ser excessivo, tem trazido vários danos. Foi exatamente sobre isso que a gente estava discutindo, né? O uso exclusivo e o uso exacerbado. Então, tudo isso tem trazido uma condição de extremo desequilíbrio para o ser humano, seja ele criança, jovem, adolescente e adulto. Inclusive até o idoso, que antes não tinha acesso a essa tecnologia e tem tido uma condição de dificuldade de não ter o netinho, né? Não ter o abraço da filha, e precisar desse uso tecnológico que, às vezes, para ele não é satisfatório. Então, tudo isso tem nos colocado em uma condição de estresse. Nosso nível de cortisol foi lá para cima, e não tem algo que tem feito com que essa higiene mental seja suficiente. Porque quando a gente tem vontade de estar em uma cachoeira, em uma praia, às vezes em uma roça, estamos tendo dificuldades, estamos tendo privações. Então, é um tempo de muita privação do natural. Isso que tem nos adoecido muito, isso. Ô, Lana, eu nunca pude imaginar, ao longo de minha vida, eu que fui menino de rua, assim, na brincadeira, de rua que eu digo, mas de brincar na rua, de estar com meus amigos, e fiquei adolescente, depois adulto, hoje idoso, sempre vivendo com o bom bate-papo, as discussões, o futebol, são as coisas do dia a dia. Eu nunca senti tanta falta que eu sinto hoje das pessoas, de ver, de falar. De vez em quando eu encontro uma pessoa que cumprimento com essa máscara, às vezes não reconheço, a vontade de pegar na mão, aí fala dando um toque, né? No punho, no cotovelo e tal. Isso tem tornado as coisas muito difíceis para todos nós, né? Wilson, quando a gente vai brigar, qual é a posição que a gente se coloca? Oh. É isso? Quando eu vou dar um murro, eu faço isso. E esse gestual, ele tem um conceito para mim. Até eu alterar o conceito de que o aperto de mão é de um toque, que para mim tem uma referência de agressão, isso não é tão tranquilo quanto a gente imagina. Então, todo esse processo de mudança, ele é agressivo para nós. Nós não estávamos acostumados a aprender, ou melhor, desaprender o natural. Nós, adultos, temos uma condição de raciocinar, de refletir um pouco melhor. E as crianças? Como é que a criança reflete e raciocina sobre o fato natural de brincar com um coleguinha, de ir para a escola, de ter o tempo do recreio? Isso, para elas, é muito difícil. E para os pais que as amam, né, que estão literalmente acostumados a ver um desenvolvimento típico dos seus filhos, também tem sido muito difícil. Porque a dor do filho é a dor do pai, naturalmente, né? Eu não sou mãe de útero, mas eu convivo muito dentro desse universo, né? E sou filha, e sei o quanto que minha mãe sofre quando me vê sofrer. Então, estamos em um tempo de sofrimento coletivo e sofrimento global em todas as esferas, a esfera emocional, a esfera social, a esfera física, a esfera econômica. A Terra está num tempo de sofrimento, estamos sofrendo muito. E a tecnologia que vem para nos ajudar, infelizmente, e é isso, infelizmente mesmo, a gente não tem muito o que fazer, tem trazido muitos malefícios por conta do uso excessivo da tecnologia.
Lana, eu observo uma coisa. Do que você colocou aí me fez relembrar de uma figura que eu tive o privilégio de conviver um período, que foi Dr. Lomanto. E eu me lembrei agora do saudoso Dr. Lomanto Júnior, quando uma certa feita eu fui cumprimentá-lo pegando a mão, e ele disse assim: por que essa frieza em pegar na mão assim friamente? Pegue com a mão cheia para a gente sentir a amizade, é assim que se pega na mão. E eu fiquei observando aquela coisa de pegar na mão mesmo, não aquele toque dos dedos, né? E a gente ficou sem a permissão de fazer isso. E como faz falta, né? Como faz falta nesse período, Lana? Eu acho, Wilson, que assim, uma das grandes aprendizagens desse tempo é o ressignificar o simples, o simples, o simples. Nós nos perdemos, eu me perdi, você se perdeu, nós, enquanto humanidade, nos perdemos acerca do que é simples e valoroso, né? E rico, e valioso, e realmente importante. Né? E nessa pandemia, nesse tempo, nós estamos ressignificando o simples. O simples é você poder almoçar com o seu parente. O simples é poder realmente você encontrar o seu amigo, apertar as mãos verdadeiramente, dar um abraço. O simples é olhar o sorriso, porque a máscara nos priva da expressão mais típica e natural de alegria, que é o sorriso, né? E nós aprendemos a sorrir com os olhos. Hoje, a nossa comunicação ficou muito mais no olhar, e a gente acabou desenvolvendo essa percepção, né, essa habilidade de ver o outro e tentar ler o outro através do olhar. Será que ele está triste? Será que ele está zangado? Será que está apreensivo? Eu acho que a grande sacada desse tempo de pandemia é a valorização do simples. O aniversário em casa, né, com a família nuclear, coisa que a gente vivia muito, né? Ou seja, tudo que é muito simples, muito trivial, muito cotidiano, e que tem tanto valor, tanto significado, e que nós, enquanto humanidade evoluída, pós-moderna, né, desprezamos em virtude do alcance de algo maior. E o que é mesmo grande? O que é mesmo maior? O que é mesmo evolução? Eu acho que a grande sacada, né? A grande charada, a grande pegadinha dessa pandemia é exatamente isso. Eu não poder sentir o cheiro, respirar tete a tete, sabe? Daquele abraço de falar assim, trem gostoso, né? Daquela fungada no cangote. Isso é muito complicado. Então, assim, é muito interessante tudo isso, né? O Zé entrou aqui para dizer que, ó, tem O Zé é uma grande figura. Dê um abraço nele aí. Nós estamos conversando com a psicóloga Lana Karina, da Integrare. E eu ouvi aqui uma pessoa, esse nosso programa é muito interativo. Eu converso com interatividade com as pessoas. E eu estou vendo aqui Maria Thelma Linhares. Thelma é uma das pessoas que eu aprendi a gostar desde quando ela, nas noites do Embalo 4, nos grupos que ela cantou aqui em Jequié, que ela embalou aqui, quantas noitadas e quanta gente ela já viu fungar no Congote, né? Os casais dançando sobre sua interpretação, né? Nos grupos que ela fez parte, musicais aqui da cidade. Tudo isso hoje faz-se, né? Porque é lógico que tem as aglomerações, tem as festas clandestinas, mas não é possível. O que falta, por exemplo, Thelma, que está aqui nos acompanhando, não deve estar sentindo nesse momento, não é, psicóloga? Não, demais. E aí, quem é mais sensorial, quem é mais sinestésico, né? Quem é mais polvo nesse sentido, pode realmente estar mais vulnerável e desenvolver mais alterações psicoemocionais, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de humor. Eu fico pensando para as pessoas aquelas professoras que buscavam, né, recebiam os seus alunos na porta da escola, sempre com um abraço, com um beijo. Foi nos tirado, Wilson, foi nos assaltado uma condição tão típica nossa, né? Que é de sermos humanos, genuinamente humanos. E a classe que trabalhava e que vivenciava esses contatos sensoriais com maior intensidade, de fato, sentiu muito, sentiu muito.
Sábado agora, a neuropediatra da clínica estava atendendo aqui, e depois a gente saiu não, né? Ela foi lá em casa jantar, porque não tinha outros lugares abertos e tal, que ela ia viajar para Salvador no domingo, e ela falou assim, Lana, ficar com o face shield todo dia, com a máscara o dia todo, é o que tem me chateado mais e me angustiado mais, porque eu sou uma neuropediatra, pediatra. Eu pego as crianças, eu beijo as crianças, eu abraço as crianças. E eu tenho sentido muita falta. E aí veio lágrimas no olho, sabe? E às vezes o contato acaba sendo um pouco mais frio, porque quem não tinha desenvolvido essa habilidade do meio termo, às vezes vai para um extremo, sabe, Wilson? É natural. Quando eu não sei qual é o meu ponto de equilíbrio, eu tenho uma tendência para ir para o extremo. Então, às vezes, os médicos estão sendo julgados até com certa frieza. Não, fulano de tal é fria, não pegou, não fez, não aconteceu. Mas isso é uma prudência, um cuidado de alguém que antes botava no colo, de alguém que antes gerava, que pegava na criança. E ela estava falando exatamente sobre isso no sábado à noite. O quanto que tem sido difícil o atendimento dela, porque ela não pode mais pegar na criança, não pode mais abraçar, beijar. O contato tem que ser um contato técnico, com luva, com face shield, com máscara, sabe, com álcool depois. O álcool, ele tira a naturalidade, tira o cheirinho. Isso é tão forte em nós. E a tecnologia, por mais que nos aproxime, ela não consegue acessar os nossos órgãos dos sentidos a ponto de despertar essas sensações. Pois é verdade. São coisas assim que a gente vai sentindo, né? Eu sou leigo, não conheço, mas a vida, a experiência. Agora, um fato, que é a questão da criança. A gente ouve muito de pessoas da minha geração, principalmente, fala assim, rapaz, eu não sei usar o computador, eu não sei usar o celular, o tablet, mas meu menino de 3 anos, de 4 anos, sabe tudo, fica me ensinando. Eles nasceram nessa geração da tecnologia. Mas hoje a tecnologia com a pandemia está trazendo a seguinte situação. O que era brincadeira, o TikTok, os jogos e tal, também envolveu a vida deles. Estudar, aprender de forma remota pela tecnologia. E confunde tudo isso e aí passa-se a ter um uso excessivo que pode ser também prejudicial. Não é verdade? Essa geração ela vai precisar ser estudada muito, porque com certeza vão surgir síndromes oriundas desse excesso de exposição à tela. Com certeza. Há um tempo atrás, a ciência já parava para estudar o uso excessivo e exclusivo da tecnologia, né? Como você bem falou, enquanto meio de diversão, de entretenimento. Hoje, não é mais um meio de diversão e entretenimento. Quando fala assim, ó, vamos para a escola, tem que pegar o tablet, o celular, o computador. Então, esse meio, né, essa tecnologia, esses aparelhos, eles viraram veículos, né, que dão acesso ao processo de educação. Então, com certeza, ficar exposto demais à tela não é benéfico. Só que a gente, enquanto sociedade, a gente ainda não desenvolveu uma outra forma. E as escolas, assim, eu acho que eu sou uma advogada ferrenha do núcleo escolar. Porque nós não tivemos tempo, e ninguém teve tempo, sabe, Wilson? Mas como a escola, com o passar do tempo, ela virou algo, assim, a relação de educação virou uma relação também comercial, por conta de toda a mudança da sociedade, a escola era um mercado que tinha que dar resultado para um cliente que tinham comprado um produto da educação. E como é que faz isso? Né? A única alternativa foi a tecnologia, foi o uso do estudo EAD, né? De forma exclusiva. Né? O sistema híbrido tentou voltar no início desse ano, mas até agora a gente não conseguiu. Então, ficou complicado, ficou difícil demais. E aí a criança, ela com certeza fica sujeita a um uso excessivo e exclusivo dos aparelhos tecnológicos, o que causa, de fato, um mal muito grande. Ô, Lana, mas ele vai fazer o quê?
Não sei. Eu acho que a sociedade vai precisar identificar outras formas de ensinagem e aprendizagem. Talvez reduzir o tempo de aula remota, né, e ampliar o tempo de atividades domésticas com fins pedagógicos. Né? E aí entra muito o papel do pai, da mãe, que também não estava acostumado a ser professor. Nossos pais, antigamente, você sabe disso, talvez não foi muito da minha época, mas talvez da sua, as nossas mães, elas ficavam mesmo em casa, nos ensinando. Aí vinha uma discussão grande, Lana, você não é feminista? Você acha que lugar de mulher em casa ensinando menino? Não, não estou falando disso. Eu estou trazendo que nós somos, por excelência, nós mulheres, seres pedagógicos. A sociedade está aí para dizer, vai para um curso de letras, pedagogia, psicologia, como é esse mercado? Ele é eminentemente feminino, não é? É algo muito típico do nosso ser. E nós, mulheres, a gente tem essa coisa do ensinar, isso é muito próprio nosso. Né? Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de ideologia feminista ou machista, não se trata disso. Estou falando de uma condição natural. Então, assim, Wilson, esse uso excessivo e exclusivo, com certeza é nocivo, porque o nível de estímulo de gratificação é imediato. Então, tudo que é muito imediato a nível de trazer gratificação, ele faz com que o meu nível de saciedade fique cada vez maior. Gratifico agora, já estou sedento. Gratifico agora, já estou sedento. E isso causa uma hiperativação no meu sistema nervoso, a ponto de que se eu não for gratificado imediatamente, aquilo me agita, aquilo me estressa, aquilo me inquieta, e aí tem os transtornos de ansiedade, de hiperatividade, de pensamento acelerado, e por aí vai. Perdemos o contato? Não, estamos juntos. Ah, sim. Lana, psicóloga, Lana, para você que ligou aqui agora, que começou a acompanhar, nós estamos entrevistando Lana Carina, ela da Clínica Integrare, né? O pessoal que está entrando agora aqui, acompanhando, mandar um abraço aqui para Regina Maria e manda um bom dia para a gente. Mas um fato outro me chamava a atenção aqui, no bate-papo nosso aqui, eu conversava com Léo e Yuri, que estão aqui, e o Yuri está fazendo já aulas remotas na escola pública, aqui de uma escola pública aqui do nosso estado, aqui em Jiqué. E aí, Léo me chamou a atenção para o fato que um aluno perguntou assim, e a aula de educação física, eu posso, na hora de educação física, jogar... Citou um jogo desses aí, que joga no celular, né? E na hora de educação física, eu, por exemplo, adorava a aula de educação física. Era o momento que eu me sentia mais livre na escola, porque eu saía da sala de aula para ir para o campinho ali do fundo do IEP. E as aulas, aquelas aulas, né, que presenciais da brincadeira, do momento do entretenimento, vamos para o celular também, para o joguinho, não é possível, né? O professor de educação física está se vendo doido, coitado. É exatamente até na hora de que é prioritário o fator socialização, foi nos roubado, né? Porque por mais que o professor de educação física, embora todo mundo abre as telas, né, abre as câmeras, que nós vamos fazer agora um exercício, um alongamento, alguma coisa, gente, é tudo muito diferente. Não faz sentido, Wilson. Eu aqui não estou dizendo, assim, desprivilegiando o fato da educação física, gente. Perceba o que eu estou falando. Não faz sentido. A gente está tentando dar um jeito, e assim, a classe educacional tem todo o meu respeito, toda a minha compreensão. Eu estou dizendo que o mundo hoje, em algumas condições, ele não está fazendo sentido, por mais que a gente se esforce. Mas é o que tem para hoje. Sabe aquela coisa, Holanda? É o que tem para hoje. Eu concordo, é o que tem para hoje. E o que tem para hoje vai fazer com que a gente reflita o que a gente vai deixar para amanhã. E o que foi que a gente deixou no ontem. Porque em alguns momentos a aula de educação física, o professor de educação física era tão desprezado, né? Tão desvalorizado. Os pais davam até atestado porque os meninos não queriam fazer atividade física, né? A gente tinha uma preguiça. E hoje, o valor da educação física, enquanto educação física mesmo, enquanto aspecto de socialização, de recreação, de divertimento, de desenvolvimento de habilidade social, de trabalhar a frustração. Gente,
É importante demais. Eu acho que depois que essa pandemia passar, as aulas que não vão ser cabuladas, matadas, né? Deixadas de ser frequentadas é a tal da aula de educação física, porque estar em casa, na frente do computador, É verdade. não Não faz pode sentido, não. ser teórica, não pode ser remota, né? Mandar aqui um abraço para Regina Maria, o pessoal que está mandando um bom dia para a gente, que está acompanhando essa entrevista tão legal com a psicóloga Lana Karina, também para Zé Tavares, está mandando um bom dia, galera. Joanice Oliveira Gomes também está acompanhando. E outra questão aqui que eu vou aproveitar para focar. A Clínica Integrária, ela ampliou recentemente e criou também várias áreas dentro da psicologia, dentro de várias atividades da área de saúde. E isso também equivale dizer que a procura tem sido intensa pelas pessoas para o acompanhamento psicológico, né? A questão da mente, casais, desde as pessoas adultas, como também, principalmente, crianças, né? Nesse período. Wilson, eu falo isso com uma certa tristeza, e Deus sabe qual é a tristeza que eu falo, né? É, nós não vivemos uma crise do ponto de vista da assistência, né? Em virtude do aumento do transtorno mental. Então, assim, hoje a gente tem fila de espera. Eu estava falando com a neuropediatra ontem à noite, que eu fiz uma visita a uma criança no domingo de manhã, e ela está extremamente. Depois eu vou até conversar em particular isso com você, para ver o que a gente pode fazer também. Uma criança desestruturada, desorganizada, com um transtorno neuropsiquiátrico severo e agudo, né? E sem assistência, né? Nós estamos passando por um tempo onde tanto o serviço público quanto o serviço privado não tem dado conta de dar essa assistência, né? Infelizmente, hoje o nosso município não conta com serviço de psiquiatria infantil, de neuropediatria, né? Nós estávamos, né, até o mês passado, executando as avaliações neuropsicológicas e a área de eletroencefalograma. O nosso contrato venceu e até agora não foi renovado. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Mas eu sou uma cidadã, eu sou uma profissional que, além de psicóloga, eu sou perita da área da justiça federal, da área da justiça civil, e eu não posso me furtar a fazer aquilo que o meu coração e a minha profissão exigem. No domingo, Wilson, eu fiz uma visita da justiça e eu fiquei na hora, eu perdi o rebolado. Sabe quando você não consegue ser profissional? Eu não consegui. Estava eu e o assistente social e eu não consegui ser profissional. Eu não consegui ser técnica, eu não consegui ser fria, porque tinha uma criança que se debatia na minha frente. E eu perguntei para uma avó o que estava acontecendo. Eu posso fazer um vídeo que a gente vai te dar assistência. Foi o que eu estava falando ontem com a neuropediatra, que esteve no sábado com a agenda lotada, sem condição de atender essa criança. Eu falei assim, doutora Mayra, eu preciso que a senhora atenda ela agora em abril. Lana, em abril, a minha agenda já está lotada. A gente vai ter que atender ela em maio. E eu falei assim, eu não tenho condição de fazer com que essa criança espere até maio. Então, está todo mundo precisando de uma assistência séria, respeitosa, né? E aqui eu faço um apelo ao município de Jequié, essa nova gestão, que, por favor, nos dê uma olhada com carinho, com zelo, com cuidado, porque a população jequiéense acreditou, nós acreditamos que ia dar certo, sabe, Will? E a clínica, ela está cheia de criança, de jovem, de adolescente. A gente tem mais de 20 psicólogos atendendo hoje na clínica Integrare. Desses 20, 5 ou 6, se eu não me engano, só fazendo atendimento remoto. Eles não pisam os pés na clínica Integrare. De tantas pessoas que nos acessam. Né? Meu WhatsApp não para, meu Instagram não para. E isso eu não falo com felicidade, no sentido de, oh, que bom que as pessoas estão tendo acesso. Não é o meu discurso não está sendo esse. Meu discurso está assim, ó, que pena que o acesso está vindo por conta de um processo de adoecimento coletivo. Pais e mães sem um mínimo de tolerância totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Porque eles têm que trabalhar, têm que ficar ainda em casa ensinando, e de quem é a culpa? Não tem culpa. Somos todos Isso responsáveis depois por vai um para o YouTube, não vai? coletivo. Isso. Lana, outra questão aqui. Você focou algo que vem bem
a calhar com o que eu tenho ouvido. Eu trabalho em rádio, você sabe, na Rádio Povo, e diariamente, não tem um único dia dos nossos programas que não ligue alguém para dizer da desassistência à saúde mental que está acontecendo aqui em Jiqué. Desde a falta de medicamentos, a falta de um grupo de pessoas na área especializada para atender, porque a procura tem sido intensa, enorme, daquelas pessoas que não têm um plano de saúde, que não têm o dinheiro para pagar uma clínica particular e que não tem outro caminho ao posto de saúde, à unidade de saúde. Nós estamos, inclusive, aqui com um ouvinte, espectador nosso, telespectador, que é o Marcelo Ferreira. Marcelo, ele tem um problema de saúde, não é? Que precisa de acompanhamento, uma deficiência. Ele, inclusive, foi presidente aqui do Conselho Municipal das pessoas, do direito das pessoas com deficiência. Ele faz uma colocação para a doutora Lana. Ele fala assim: doutora Lana, o que a senhora, o que você, ele trata você, né, acha de Jequié criar uma associação de saúde mental para essas pessoas terem um amparo, uma representação, que já tem o conselho, né, que seria a principal representação, mas diante dessa carência que ele vê aqui na nossa cidade também e aponta, como foi colocado aí há pouco. Wilson, deixa eu deixar uma coisa claro. Quando você nos convidou para participar dessa entrevista, o nosso tema era o uso da tecnologia, né? De forma excessiva, prejudicando. Então, eu não quero em nenhum momento, você que nos ouve, a doutora Lana está aproveitando esse canal aberto, né, de acesso e de mídia para fazer política. Não, eu sou um ser político porque eu vivo em uma sociedade. É só isso. O que me inquieta é eu, enquanto cidadã, enquanto profissional, enquanto munícipe, observar diariamente. Eu vou fazer uma visita no dia de domingo da área da perícia judicial da vara civil e encontro essa criança nessa condição. Eu não posso me calar, entende? Então, eu aproveito esse espaço, não é para fazer denúncia. As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho esse estilo. Vou aproveitar a rádio para ficar fazendo denúncia. Não, eu não sou uma pessoa assim. Só que, Wilson, está demais, é um negócio que está fugindo a nossa condição. E eu sei que essa gestão ela é sensível. Né? Nós não estamos diante de pessoas que não conhecem a nossa realidade. E isso precisa chegar aos ouvidos dos nossos governantes. Né? Desde março que a gente está sem o serviço de neuropediatria no município. E aí, foi o ano passado todo e esse ano. Por que a gente não pode, né? Contratar, melhorar, expandir? Por que se não pensou em expansão do contrato da gente, que a gente já vinha servindo a população e muito bem servida? Então, eu concordo com o Marcelo quando ele diz da necessidade de uma associação. Mas uma associação ela é sempre composta por várias esferas da sociedade. É o familiar, é o profissional, é um representante do poder público, um representante da sociedade civil, não é só a doutora Lana, o Marcelo, o Wilson Novaes, o político e tal. A associação é um grupo de pessoas de várias esferas da sociedade em prol de um bem comum. Perfeito. Aqui tem o Mazilson, está mandando um bom dia para a gente, e o Gilberto. Ele está acompanhando atentamente essa entrevista, o Gilberto Pereira. Ele diz assim: bom dia para todos. Certamente os alunos sentem falta das aulas, mas os jovens, no geral, continuam se encontrando, mesmo com as restrições. Só o senhor e a senhora, os senhores e senhora com maiores de idade, ele quer dizer, sentem com este isolamento social. É verdade, as crianças, até pela inocência e pelo direito que têm de brincar e tal, muitas vezes, não é, a gente vê grupos nas ruas e tal. Um dia desse mesmo eu vi um grupo de uns 12 bater, o natural, né? O que a gente diria, o natural, todo mundo conversando, batendo papo, batendo a resenha, né? As brincadeiras de criança, mas está uma situação complicada realmente e vem a calhar com o que está sendo colocado aí. É preciso ter acompanhamento e assistência. Não tem aula, porque tem a questão do risco da contaminação e tal. Mas, por outro lado, a desassistência também é uma preocupação grande, né? É uma preocupação grande porque agrava uma condição que já está ruim. Se está ruim por uma condição real, né, não tem o que fazer, não pode ter aula, né, tem que isolar, ok, isso eu não posso mudar. E aí eu deixo ainda desassistido,
Então, essa é a questão que eu levanto aqui também, né? Eu tenho certeza que o poder público ele é sensível a isso. Eu tenho certeza que essa entrevista vai chegar, né, aos órgãos competentes. E eu tenho certeza de que as pessoas que observarem o tom da minha fala, aqui não é um tom político, eu não tenho intenção política, eu sou uma prestadora de serviço hoje do serviço do SUS, né, e prezo por esse serviço. Todos que estão atendidos aqui na Clínica Integrares sabem do nosso caráter, né, da nossa dignidade. Antes de mais nada, eu dou dignidade ao público SUS, eu atendo na mesma sala bonita que a pessoa que paga, tomo o mesmo café expresso que a pessoa que paga, porque para mim não tem diferença, isso é um valor, isso precisa ser levado em consideração. Eu sou a única especialista em neuropsicologia, com credencial do Conselho Federal de Psicologia, entende? Então, a gente tem uma neuropediatra na clínica com RQE, que é inscrição no conselho. Isso tudo é para o público, e é para o público povo, é para o público que paga, e é para o público público, porque o SUS também paga. Então, isso precisa ser levado em consideração, isso precisa ser respeitado. Nós inauguramos um serviço nessa cidade, nós batalhamos para que esse serviço estivesse acontecendo, e parece que de uma hora para outra, esse serviço para. O que está acontecendo, Jequié? A gente precisa chamar atenção para esse aspecto, sabe, Wilson? Então, assim, não tem o que fazer, as crianças têm que ter acesso a computador, não vai ter como fazer. Infelizmente ou felizmente, a condição agora não é essa, a condição é vamos dar assistência. Pai e mãe, vai precisar trabalhar mais a tolerância mesmo, sinto muito, não é culpa sua. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando que é uma responsabilidade, porque esses pequenos, eles sofrem mais do que nós adultos, com certeza, porque eles não conseguem entender com tanta clareza por que ele não pode estar com um coleguinha. Ele não consegue entender, por mais que a gente explique, por que tem que colocar aquela máscara. É bem delicado, sabe, Wilson? A gente atende aqui criança, graças a Deus, os pais têm tido todo o cuidado para trazer na clínica integrar, e a gente tem feito um trabalho de excelência. Eu agradeço muito a equipe da clínica integrar, e com todos os psicólogos, os fonoaudiólogos, os médicos, as terapeutas, todos. Nós dobramos o número de pessoas que fazem limpeza na clínica, redobramos os cuidados, a vigilância sanitária esteve no nosso espaço, fez todo o processo de inspeção, nós primamos pela excelência, e a excelência para todos, de forma igualitária. Então, dói em mim observar a possibilidade daqueles que não têm vez e não têm voz, porque às vezes tem medo de ir na rádio, não sabe que existe o Ministério Público, não sabe nem acessar os órgãos competentes. Então, eu quero ser a voz para que eles continuem gozando do direito de serem assistidos nas suas dificuldades. Pois é, Lana, e interessante, essa semana até passada nós conversamos sobre essa questão de atendimento, né, de uma pessoa. E eu observo o seguinte, que agora também, com tudo isso, nós estamos aqui conversando, parecendo que estamos falando de um do outro, você está lá na clínica Integrare, ali na 15 de novembro, eu estou aqui na sede do blog, à distância, mas estamos falando de maneira remota. E diante dessa situação toda, inclusive, foi permitido exames de psicologia por via remota. O profissional no consultório atendendo a criança em casa, a pessoa em casa. Mas eu ainda sou daquela geração que eu acho que a psicologia tem a ver com olho no olho, com a conversa perto, né, ao lado. E isso é meu pensamento, me perdoe. Eu ainda acredito nisso, porque eu acho que isso tem um algo mais que ninguém consegue através da via remota, né, dessa forma como a gente está conversando aqui. Como é que está essa questão do atendimento diante dessa situação presencial e o atendimento remoto aí com vocês? Eu vou trazer algo que não vai ser um desrespeito ao sigilo, né? Porque é um amigo seu, inclusive quando eu estou vendo na sua mesa, eu estou vendo que você tem um produto produzido por ele, né? Que também dá Salles. O celular ficar todo bonitinho e o meu também, ó. O meu ele também está aí, aqui, né? ó. Ah, sim! Tá É a vendo? criação do Chico. Está sumido o Chico, nunca mais ele falou conosco, mas é legal. E aí eu vou te falar uma
uma coisa que é bem interessante, né? Chico, ele não tem problema nenhum em dizer que ele é nosso paciente aqui na clínica, né? Eu sou a terapeuta do Chico. E esse tempo todo de pandemia, ele ficou bem recluso, né? Obedecendo as regras, né? Da Organização Mundial de Saúde. E aí, quando foi na semana passada, ele retornou ao atendimento e remoto. E aí ele fala assim, que ele não sabia como é que ia ser, porque ele isso do seu pensamento. Ele pensa igual a você, eu penso isso também. E aí nada melhor do que se submeter à experiência, né? E falar a respeito dela. Olha, para mim não funcionou. Beleza. Mas eu acho que o que a gente tem hoje é esse recurso. Então, é importante a gente se submeter, diminuir os preconceitos e ver se funcionar, Lúcio, beleza, vamos manter. Se não funcionar, a gente também tem que se respeitar. Falar, não, para mim não deu, foi artificial demais e tal. E a gente fez a nossa primeira sessão semana passada, e eu confesso que saíram lágrimas dos meus olhos e dos de Chico, porque a conexão que se estabelece entre paciente e terapeuta, esse vínculo é tão forte quando ele existe de verdade, que a tela não consegue retirar. Então, tudo vale da experiência. Eu concordo com você, eu sou dessa época, Alana, que tinha que estar o olho no olho, o aperto de mão, e Chico é desse jeito também, né? Chico é um paciente que, quando ele sai da minha sala, ele tem que me abraçar, ele tem que me apertar, como ele diz, ele tem que sentir o cheiro. Isso, na minha abordagem, não tem problema nenhum. E eu imagino o quanto que foi difícil para ele estar comigo enquanto terapeuta, via tecnológica, mas funcionou. Essa semana a gente vai se encontrar de novo. Então, eu acho o seguinte, se submete à experiência. Se para você for válida, continua. Se não for válida, se respeite. Né? Ninguém é obrigado a nada. Graças a Deus que o nosso conselho ampliou. Já existia o atendimento remoto, mas na pandemia o nosso conselho ampliou esse acesso a uma gama muito maior de psicólogos. Pois é, e serve inclusive para a gente fazer uma colocação, né? Que é questão, por exemplo, da dramaturgia. As novelas, os filmes, que são ficção. Quantos de nós, quem é o mais durão que vai dizer que não já chorou numa trama, numa novela, ou num filme, que teve aquele sentimento como se fosse, mesmo sabendo que ali são personagens, mas você vive aquele personagem e sente, e não era próximo. Depois quem era mocinho passou a fazer um vilão, já não era a mesma pessoa que você se apaixonou. Isso já é visto há muito tempo, né? Há muito tempo, e agora na real, agora é na real mesmo, é ver Lana Karina aí na tela, suas colegas profissionais e fazer o seu acompanhamento, né? Conversar, interagir, é fundamental. Eu é que digo assim, eu ainda penso muito, eu não faço ainda, mas posso fazer, não é vergonha de ninguém dizer que tem um acompanhamento, né? de uma psicologia, do setor de psicologia, muito pelo contrário, que bom quem pode ter, né? Mas é muito interessante e foi bom essa experiência com a figura que eu também conheço muito à distância, mas sinto com uma pessoa extremamente sensível, correto, um profissional, né? Quando ele me contou alguns casos, quando era médico veterinário, ser muito duro na queda, de acordo com a lei, se ele sofreu muito por conta disso. Mas está aí, muito legal lembrar. E nunca mais ele falou com a gente. Deve estar pelas bandas de Ilhéus, tomando banho de sol por lá no mar, viu? Ou está aqui na cidade, não sei, mas ele sempre está aqui nos acompanhando. Sim. Porque o filho dele, né, a Nora, está grávida. Então, por conta do Covid, estão todos reclusos mesmo, né? Chico, uma honra, sabe, Wilson? Eu sempre disse para os meus pacientes, sem demagogia, todos eles, eu sou rica porque eu sou sua terapeuta, você me enriquece, sempre. Eles se lembram sempre dessa fala. Então, a minha grande riqueza é ter a possibilidade de ter vidas comigo. E Chico é uma vida preciosíssima. E Deus me deu a honra de poder ter acesso terapêutico. Pois é, Bailana, agora um outro lado. A gente já está aqui no adiantado do programa, mas ainda tem tempo para a gente analisar. E o tema central, que é a questão do uso excessivo. E as famílias, nesse momento, querem estar na sua paz, assistindo o pai querendo assistir o futebol, a mãe querendo assistir sua novela, querendo cuidar das coisas da casa, tomar sua cervejinha, ou qualquer coisa que queira fazer, né, dentro das paredes de uma casa, do espaço de uma casa. E uma forma de ter a criança
o adolescente, a criança principalmente, mais tranquila é entregar essa ferramenta. E aí a criança utiliza. E utiliza, às vezes, né, da hora que acorda, da hora que vai dormir. E aí, e os malefícios disso? Vamos lá. Temos muitos malefícios, muitos riscos. Desenvolver transtorno de ansiedade compulsória no mesmo grau e do mesmo jeito que é uma dependência química, seja por álcool, seja por cocaína ou por crack. Por quê? Porque o nível de gratificação imediata e a suspensão dessa gratificação traz uma dependência e uma crise de abstinência do mesmo jeito que a droga. Então, é muito sério o que eu estou falando. As crianças hoje, elas já estão na frente do computador para ter aula, na frente do tablet, do celular, elas já têm isso muito forte. Então, o que a gente precisa, e que não é fácil, mas é necessário, é ter uma rotina organizada de contato social com essa criança. Exemplo, você trabalha de manhã, fica de tarde com seu filho dando aula, durante a noite, é importante que você desenvolva outras atividades que não utilizem o celular. E aí vai ter que saber todos aqueles joguinhos que a gente jogava, entreter a criança com todo tipo de estímulo não tecnológico. E aí vai uma série. Na internet tem um bocado de jogos, né, que você pode saber quais são esses jogos, ir nas lojas, comprar, confeccionar, né, fazer coisas, pegar uma PET, um EVA, uma cartolina, confeccionar. Isso trabalha a função executiva, isso trabalha a atenção, isso trabalha a memória, isso trabalha a atenção sustentada, trabalha controle inibitório, trabalha um bocado de função essencial que os nossos jogos anteriormente tinham. Eu me lembro de um jogo que era, até hoje tem também, que era um corpo humano todo vazado e que você tinha que, com uma pinçazinha, pegar o órgão, um ossinho, alguma coisa, e tinha um ferrinho que dava choque. Ali eu trabalhava com atenção sustentada, com controle inibitório, eu trabalhava com frustração. Então, assim, todas essas questões a gente vivenciava nas nossas brincadeiras. Eu lembro do pega-rato, eu lembro do top letras, eu lembro de vários brinquedos que eu tinha, jogos que eu tinha, e que eu ficava em casa brincando com minhas irmãs ou sozinha. Entende? Eu lembro do meu quebra-cabeça, do mapa do Brasil, até hoje eu sei por causa desse quebra-cabeça. Então, assim, os pais, Wilson, vão ter que organizar uma rotina de brincadeira que exclua o celular, porque o celular já está sendo o tempo todo. E aí tem que ter o esforço do pai e da mãe mesmo, coisa que às vezes a gente não estava tendo, porque é mais tranquilo, como você falou, é mais fácil, pegar o celular e largar na mão da criança. Ah, como é bom, aí você toma sua cerveja, você fica em paz e tal. Só que essa paz pode te custar muito caro, porque hoje nós já estamos sendo expostos muito a essa tecnologia. Se a gente exagera, isso pode dar transtorno mesmo. A gente tem casos aqui na clínica de crianças já usando medicação, Wilson. Terrível. E aí tem casos, né, da entrada de figuras estranhas, né, na vida, com as orientações que dão. Um dia desse eu tomei conhecimento de um fato, um cara no Rio Grande do Sul dizendo que era criança e tal, que ninguém sabe se é criança mesmo, e orientando uma criança a determinados comportamentos. Isso é também outra preocupação que deve cada vez mais, né, as pessoas estarem atentas para isso e buscarem uma orientação, se possível, o mais depressa possível, né? Uhum. Eu ouvi isso essa semana, porque a gente, hoje, antigamente, você vai para casa de quem? Aí eu falava, estou indo na casa de Carol, né, filha de doutor Edson, que era minha amiga, estou indo na casa de Paulinha. Hoje não tem você vai na casa de quem? Porque o mundo hoje não tem fronteira. Você vai para o Japão, você vai para o Acre, você vai para a Amazônia, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai para a Groenlândia, você vai para a Nova Zelândia, você vai para onde você quiser. Porque esse trem chamado tecnologia nos libertou, nos trouxe um acesso ilimitado. Então, os vínculos parentais vão precisar estar fortalecidos a ponto de diminuir carências das crianças e dos adolescentes e aumentar o nível de segurança interna e eles não desejarem estar muito com os outros. O delicioso, gostoso é a gente estar com os nossos. Mas se as nossas relações familiares elas são nocivas, agressivas, desrespeitosas, a criança, o adolescente, o jovem não vai querer estar com o pai e com a mãe.
né? Esse domingo foi tão engraçado. Os meninos foram almoçar lá em casa, né? Porque os filhos de aluguel, eles não moram conosco, eles já são adultos, eles moram no lugar deles. E aí a gente falou assim, no domingo vem almoçar aqui em casa. Eles foram almoçar lá em casa, e depois a gente falou assim, vamos assistir um filme juntos? Aí eu perguntei para eles, né, que filme eles iriam indicar. E aí ficou em uma sala pequenininha, né? Leonardo, Alice, eu, Osiel e os 2 cachorros em cima. Se bem que é verdade que Osiel, no quinto minuto do filme, já dorme. E os meninos dando risada, do pai com a boca aberta, roncando, mas ali foi feita uma memória, né? A Alice, às vezes, no celular, eu falei, sai do celular, Alice, fica aqui com a gente assistindo o filme, né? Então, como que é difícil para eles, Wilson? É muito difícil. Já está no DNA, já está no hábito. Então, esses momentos, eles são muito importantes. A gente discutir os valores dos filmes, o que aquele filme estava querendo passar. Ali se cria uma memória, se fortalece os vínculos. Isso é muito valioso. No sábado de noite, quando a gente estava jantando também com a doutora Mayra, Léo e Alice, vem para cá, e lá a gente conversa, e lá a gente cria laços. Isso é muito valioso e vai ter que ser muito estimulado nos últimos tempos. Psicóloga Lana Karina, sempre um prazer. Eu nunca vi uma hora passar tão rápido como passa quando a gente está batendo papo. Parece que uma hora se transforma em 20 minutos, mas estamos já esgotando aqui nosso tempo, já está chegando o pessoal que vai falar daqui a pouquinho de futebol e tal, e eu vou ter que dar uma saída, mas te agradecer mais uma vez a sua presteza assim, nos atender. A gente tentou agendar essa entrevista semana passada, seus compromissos não permitiram, graças a Deus, porque você é muito atarefada, né? A procura é muito grande, mas eu acho que foi um papo super agradável, muito útil para as pessoas, quem está aí nos acompanhando nas várias ferramentas. Peço desculpas até ao pessoal do Instagram, porque o Rony não está aqui com a gente, quem acompanha geralmente o Instagram é ele, traz o pessoal que manda as perguntas, enfim, hoje o Yuri que está aqui substituindo, mas também o pessoal que vai acompanhar mais tarde pelo YouTube, que está na JR TV Web, são vários canais, no Facebook, pessoal que está aqui acompanhando com a gente, te agradecer mais uma vez e deixar a porta aberta para um próximo contato, quem sabe, livre de pandemia, que seja rápida, e a gente aqui pessoalmente trocando ideias aqui no estúdio, né? Que é melhor assim. É sempre melhor assim. Eu quero te agradecer de verdade, Wilson. Eu sinto um carinho verdadeiro, um respeito, né? Uma intimidade gostosa quando eu ouço você ligar para mim, me solicitar. E eu sinto muito respeito pelo seu trabalho. Você tem uma inclinação social, né? Você é um jornalista que transita por todos os meios e tem o respeito. Você não se deixa contaminar pelas ondas, sejam elas de quaisquer questões ideológicas, políticas. Então, eu me sinto muito à vontade e muito confortável em estar contigo. Agradecer aos ouvintes, né? Dizer que a Clínica Integrária fica ali na rua 15 de novembro, número 150, ali na Rua do IERP, né? Logo depois do Frango Hulk, nós estamos de portas abertas para poder te atender com todo o respeito, com toda a dignidade que você merece. E, ao final, realmente fazer um apelo ao setor público, né? Observe essa condição da saúde mental com carinho. As crianças estão sofrendo agora mais do que nunca. Isso precisa ser uma pauta prioritária, né? O acesso, a continuidade ao acesso do serviço que nós estávamos prestando, ele precisa continuar. É um apelo que a gente faz, porque às vezes as pessoas vêm aqui, elas não sabem se posicionar. Então, nós que temos um nível de esclarecimento maior, somos também responsáveis pela manutenção desse acesso. E te agradecer, Wilson, pelo carinho mesmo, né? E dizer que eu estou à disposição de verdade. É quando você me ligar, a minha agenda ela fica aberta. Semana passada, realmente, um atendimento que eu fiz, ele passou um pouquinho do tempo previsto, e aí teve esse contratempo. Quando eu te acessei, já tinha passado o tempo, porque rádio é pontualmente. Certo. Mas tive agenda livre hoje de manhã, para poder te atender e atender o público de Jiquié e região. Tá bom, obrigado aí a psicóloga Lana Karina da Clínica Integrária, um abraço, prazer falar contigo, transmita aí nosso cumprimento a todo o pessoal dessa importante instituição de saúde aqui da nossa cidade, a todos vocês, e que continue esse bom trabalho. E essa pegada sua, cobrar, não é ser política, é cobrar, político todos nós somos, né?
mas é cobrar mesmo, é saúde, é o interesse que você tem, o desejo que você tem de prestar o melhor serviço possível à nossa comunidade. Um abraço, tchau e até uma próxima. Pois não. O que me chama a atenção é assim, por que não continua? Qual a justificativa? Em que momento o governo nos chama para dialogar acerca desse serviço? Simplesmente para e a sociedade não faz nada? Isso que me inquietou. Eu me senti, enquanto munícipe, impactada e desrespeitada na condição de continuar mantendo um serviço. E eu feliz em justamente nesse programa, nesse espaço, e você trazer essa informação que nós desconhecíamos, né? Porque parou o serviço de atendimento que vinha sendo dado pelo município de Jiqué à população na área da psicologia. Um abraço, Lana, um forte abraço aí para o Ziel, para todo mundo. Tchau, até uma próxima oportunidade. E com essa entrevista de hoje, nós estamos encerrando mais uma hora de notícias, né, com a psicóloga Lana Carina, que foi nossa entrevistada muito especial dessa manhã de terça-feira, e até amanhã, no mesmo horário, às 9, com outro convidado. Vem aí o Papo de Boleiro, a galera vai falar de futebol, campeonato carioca, vai dar uma parada de 10 dias, mas isso aí é papo para daqui a pouquinho aqui na sequência, na JR TV, web e nas nossas ferramentas de comunicação. Tchau, um abraço, Yuri.